Dos contratos em geral, disposições gerais, preliminares. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Os contratantes serão obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade de boa-fé. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Da formação dos contratos, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo à pessoa presente, não for imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que, contratada por telefone ou por meio de comunicação semelhante, se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Se, antes dela ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, no caso do artigo antecedente, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta, se ela não chegar no prazo convencionado. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto, da estipulação em favor de terceiro. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeita às condições e normas do contrato, se a ele anuir e o estipulante não inovar nos termos do artigo 438. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente de sua ausência e da do outro contratante. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade da promessa de fato de terceiro. Aquele que tiver prometido o fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do prometente, dependendo de sua anuência o ato a ser praticado e desde que, pelo regime de casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. Dos vícios redibitórios. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. É inaplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento do preço.
Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu como perdas e danos. Se não o conhecia, então somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário. Se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. O adquirente decai do direito de obter a redimição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva, se já estava na posse. O prazo conta-se da alienação, reduzida à metade. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Da evicção. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Não obstante as cláusulas que excluem a garantia contra a evicção, se essa se der, tem o direito evicto de receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, ter informado, não o assumiu. Salvo estipulação contrária, tem direito evicto, além da restituição integral do preço das quantias que pagou, a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, as custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. O preço, seja evicção total ou parcial, será o valor da coisa, na época em que se a venceu, e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, havendo dolo do adquirente. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu evicção, serão pagas pelo alienante. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar pela rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente o direito à indenização. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Dos contratos aleatórios. Se o contrato for aleatório, pode dizer respeito a coisas ou fatos futuros cujos riscos de não virem a existir, um dos contratantes assumam, terá o outro direito de receber integralmente o que foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito alienante a todo preço, desde que de sua parte não tiver ocorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Mas, se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou em todo no dia do contrato. A alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco. Aqui no contrato se considerava exposta a coisa. Do contrato preliminar. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.
concluído o contrato preliminar com observância do disposto no artigo antecedente e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá direito de exigir a celebração do definitivo, assinando o prazo a outra para que o efetive. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser à natureza da obrigação. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Se a promessa do contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto ou, inexistindo este, no que for razoavelmente assinado pelo devedor. Do contrato com pessoa a declarar. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Essa indicação deve ser comunicada a outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. A pessoa, nomeada em conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento que foi celebrado. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários se não houver indicação da pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la, se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá os seus efeitos entre os contratantes originários.